Finalmente, tudo sobre marcação a mercado na renda fixa. Todos deveriam conhecer sobre o tema. Aprenda de uma vez por todas. O que significa quando o meu investimento está marcado na curva ou está com marcação a mercado? Aliás, este é um assunto que deveria fazer parte da grade curricular desde o ensino fundamental das nossas crianças. Bem, eu sou o Walter do canal Renda Real e vou esclarecer hoje tudo sobre o Tesouro Direto e como escolher a melhor opção ou a melhor modalidade. Então, eu vou iniciar passeando pelas principais modalidades do Tesouro Direto. A primeira é em relação ao Tesouro Selic, depois eu tenho o Tesouro IPCA+, e também, por último, o Tesouro Pré-fixado. E é importante conhecer as principais características, de cada uma dessas modalidades. No Tesouro Selic, como investimento mínimo, eu tenho nos dias que eu estou gravando o vídeo, o dia de hoje, R$ 119,71. O Tesouro IPCA+, R$ 31,91. E o Tesouro Pré-fixado, R$ 30,50. Em relação ao resgate sugerido, no Tesouro Selic eu posso resgatar a qualquer momento. Ele tem uma liquidez diária. Já no Tesouro IPCA, é no vencimento ou uma modalidade extra que é com juros semestrais, ou seja, cupons de juros semestrais. E no Tesouro Pré-fixado, da mesma forma, no vencimento ou cupons de juros semestrais. É claro que nessa modalidade de juros semestrais, esses juros pagos antecipadamente, eles vão abatendo daquele montante de juros que eu vou receber ou receberia no vencimento. E em relação à rentabilidade, o Tesouro Selic é atrelado à taxa Selic. No Tesouro IPCA+, é utilizado o indicador IPCA mais uma taxa pré-fixada que é contratado no momento da compra. Ou seja, o Tesouro IPCA+, ele é montado com duas partes, ou seja, uma atrelada a um índice, no caso aqui a inflação, e a outra a uma taxa fixa pré-contratada. Já o pré-fixado é uma taxa fixa pré-contratada. Temos o IOF para resgate até 30 dias, então, as três modalidades eu utilizo a tabela regressiva do IOF, com 30 dias é zerado. Eu trouxe aqui uma tabela para podermos ver como que funciona, mas o IOF no primeiro dia de rendimento, se eu fizer um saque, sobre o meu rendimento incide 96% de IOF, ou seja, praticamente come toda a rentabilidade. E conforme vai passando dia após dia, no final de 30 dias, eu zero o imposto de operações financeiras. Ou seja, é muito recomendável que eu consiga manter o investimento no mínimo 30 dias sem fazer o resgate. E sobre o imposto de renda sobre o resgate, da mesma forma que o IOF, a alíquota do imposto de renda ele é regressiva. Eu também trouxe aqui uma tabela onde podemos aqui visualizar que o investimento aplicado até 6 meses incide a tabela de 22,5% de imposto de renda. Isso, claro, no resgate. De 6 meses a 1 ano, 20%. De 1 ano a 2 anos, 17,5%. E acima de 2 anos, 15%. Essa é a menor alíquota atualmente de imposto de renda sobre a aplicação financeira. Aliás, 15% é a menor alíquota de imposto de renda sobre essa aplicação financeira de renda fixa. Taxa de custódia da B3, eu tenho uma particularidade em relação ao Tesouro Selic, que até R$ 10.000 ele é isento de taxa de custódia. Porém, acima de 10 mil, ele é cobrado sobre o que ultrapassa os 10 mil. Então, por exemplo, R$ 12.000 é cobrado sobre os R$ 2.000 a taxa de custódia. No Tesouro IPCA+, é cobrado 0,20% ao ano e também no pré-fixado
0,20% ao ano. Inclusive, no Tesouro Selic, o que ultrapassa os R$ 10.000 é cobrado esse mesmo 0,20% ao ano. Normalmente, são cobrados 0,10% no primeiro 6 meses e depois os outros 0,10%. Em relação à taxa de administração, vai depender muito da instituição que você utiliza, né, para comprar o Tesouro Direto. Então, hoje em dia, as grandes corretoras normalmente já estão zerando essa taxa de administração. E essa modalidade ela é utilizada mais, no caso do Tesouro Selic, para uma reserva ou uma oportunidade. Então, você quer manter aquele dinheiro para um planejamento de a compra de um carro, de um imóvel, então você está juntando o dinheiro, dependendo da taxa Selic, é interessante, é uma modalidade para você guardar o dinheiro. A modalidade do Tesouro IPCA+, é muito utilizado para planos de aposentadoria, e o Tesouro Pré-fixado é uma modalidade para garantir certa renda, já que você entra ou contrata essa modalidade sabendo exatamente quando você vai ganhar, quando vai render no final do plano. Em relação a garantias, as 3 modalidades são garantidas pelo governo federal. Entende-se que é uma boa garantia. E em relação à marcação a mercado, eu tenho para Tesouro Selic pouco ou quase nada. O Tesouro IPCA considera uma média marcação a mercado. E o pré-fixado, como a taxa é maior, eu tenho uma alta marcação a mercado. Bem, esses valores foram extraídos do site do Tesouro Direto no dia 26/8/22. Então, abordando o principal tema desse vídeo, eu separei 2 modalidades, o Tesouro IPCA+, e o Tesouro Pré-fixado. Bem, afinal de contas, o que é a marcação a mercado? Enfim, nada mais é do que o seu título ser marcado pelo preço atual. Por exemplo, eu compro o preço hoje, numa determinada taxa, amanhã ele já será uma outra taxa, pode ser maior ou um pouco menor, a depender das oscilações do mercado. Mas a taxa que eu paguei hoje, ela permanece até o momento da venda desse título. Bem, eu vou dar um exemplo aqui hipotético, né? Primeiro, como que é o cálculo? É bem simples. Eu tenho R$ 1.000. Esses R$ 1.000 é o valor do título no momento do resgate, porque o pré-fixado eu sempre sei o valor de resgate, que é R$ 1.000. Eu tenho que trazer a valor presente. Eu pego 1.000, divido por 1 mais a taxa que eu contratei, e elevo no período que eu contratei também. No caso aqui, uma taxa de 10% a 10 anos. Feito o cálculo, eu chego à conclusão que é igual a R$ 386, ou seja, para eu comprar um título pré-fixado de R$ 1.000, que é o valor de resgate, eu preciso investir hoje R$ 386. Colocando na linha do tempo, o meu investimento de R$ 386, rentabilizando num período de 10 anos. Ok, mas e se eu deixar até o vencimento? Sem novidades. O valor de resgate dele será R$ 1.000, porque é o valor contratado, a uma taxa contratada com rendimento teórico de 10%. Tanto é que, ao passar de um ano, por exemplo, na mesma taxa de 10%, agora eu elevo, por exemplo, a 9 anos, automaticamente o meu rendimento é R$ 424, ou seja, foi valorizado de 386 para 424 em um ano. Mas o título pode render mais que o previsto? Bem, novamente a fórmula, R$ 1.000 mais a uma nova taxa, agora eu considero uma taxa hipotética de 4%, e a resposta é sim. Se a taxa cair, eu resgato o título com valorização. E aqui no gráfico eu tenho o resultado da fórmula R$ 703. Ou seja, a uma nova taxa reduzida de 4%, ocorre que eu tenho um salto de valorização do meu título. Enfim, para quem já estava comprado nesse título, teve um salto de valorização em apenas um ano.
Esse é o momento que eu posso avaliar uma possível venda e embolsar esse rendimento, é claro. Agora, para quem compra o título, aqui nesse ponto, o risco de desvalorizar no ano seguinte existe, até porque eu estou comprando o título a uma taxa muito reduzida, sendo que é um título pré-fixado. De qualquer forma, uma vez comprado o título com essa taxa de 4%, eu chego nos mesmos R$ 1.000 no vencimento do título. Mas pode ficar negativo? Mais uma vez na fórmula, os R$ 1.000 agora são 8 anos, porque eu considero aqui passado mais 2 anos, e também há uma nova taxa, 14%, ou seja, um aumento de taxa. Aumenta a taxa, reduz o valor do título. Então, agora eu tenho um valor do meu título para negociação de R$ 351. Então, a resposta é sim. Se a taxa subir e eu resgatar o título, ele vai estar desvalorizado, eu vou estar negativo, perdendo dinheiro. Definitivamente, esse não é um investimento para que você resgate a qualquer momento sem uma estratégia. Realmente é uma taxa alta, 14%, o valor do título despenca e para quem já estava comprado, teve sua rentabilidade realmente negativa. Porém, para quem comprou aqui, nesse valor, há grandes possibilidades de ver seu título valorizar no futuro, pois a taxa está alta e o valor do título baixo. E quem compra aqui vai ter a rentabilidade anual, nesse exemplo, 14%, e o valor final, os mesmos R$ 1.000. Afinal, o que faz o preço oscilar tanto? Bem, as oscilações ocorrem conforme as variações do mercado financeiro, das decisões do Banco Central e também dos altos e baixos da inflação. A tendência é grandes oscilações, mas principalmente quanto mais longe do vencimento, maior. Conforme vai aproximando o vencimento, as oscilações tendem a diminuir. Então, a marcação a mercado é devida às oscilações da economia. E essa curva representa muito bem a marcação atual do preço. Isso é o que chamamos de marcação a mercado. Agora eu vou apresentar aqui um passo a passo de um fluxo de como tomar a decisão sobre qual título eu comprar dependendo da situação da macroeconomia. Ele é baseado em algumas perguntas. A primeira, você vai levar o investimento até o vencimento? Eu tenho duas respostas, sim e não. Considerando que sim, eu vou levar o título até o vencimento, eu tenho que avaliar uma segunda questão. A inflação está aumentando? Também tenho duas respostas, sim e não. No caso positivo, eu tenho uma terceira pergunta. Você precisa completar a sua renda mensal? Mais uma vez, duas respostas, sim e não. No caso de sim, eu tenho as minhas opções, a modalidade Selic, IPCA e pré-fixado. Bem, no caso da terceira pergunta, eu disse sim, eu preciso complementar a minha renda. Então, o mais indicado é o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, ou seja, eu vou receber cupons de juros semestrais no decorrer do meu investimento. É claro, como eu já disse, esses cupons de juros, eles são abatidos do meu recebimento final, do meu rendimento final. E também numa situação em que eu não preciso complementar a minha renda, ainda avaliando as três modalidades, eu então decido por compra de um Tesouro IPCA+, sem cupons de juros. Agora, voltando na segunda pergunta, se eu digo que a inflação não tem tendência de aumento, mais uma vez, eu preciso complementar a minha renda? Duas respostas. No caso positivo, eu escolho entre as três modalidades e a pré-fixada com juros semestrais é a minha escolha, porque eu preciso de renda mensal, então, mais uma vez, eu decido optar pelos cupons de juros semestrais. Mas, se eu não tiver necessidade de completar a minha renda,
Das 3 modalidades, eu escolho a Tesouro Pré-Fixado. Agora, voltando na minha primeira pergunta, se eu não quero levar o meu investimento até o vencimento, eu avalio uma segunda pergunta. A Selic está com expectativa de alta? Mais uma vez, eu tenho duas respostas, sim e não. No caso, sim, a Selic está com expectativa de alta. Então, qual das 3 modalidades eu escolho? Tesouro Selic. Se a Selic não está com expectativa de alta, qual das 3 eu escolho? Compro Tesouro Pré-Fixado ou IPCA+, sem cupons de juros. É claro, essas duas modalidades, como já aprendemos e entendemos, são modalidades que eu posso também trabalhar com a marcação a mercado, maximizando o meu ganho e também escolhendo o melhor momento de compra. Aqui eu também deixo para vocês a legenda, né, de LFT, NTN e LTN. E não posso deixar de lembrar que tudo depende da estratégia e objetivo de cada investidor. Pessoal, esse é o tema sobre Tesouro Direto, marcação a mercado, que eu gostaria de ter passado para vocês. Deixem comentários, digam quais títulos vocês têm em carteira ou pretendem investir. E eu só peço agora uma gentileza, quem não for inscrito no canal, inscreva-se. E se gostou do tema, por favor, deixe um like. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.